paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Por gentileza, abram suas Bíblias. Convido a igreja a ficar em pé, se for possível. Isaías 48. Depois nós vamos ler também em 1 de Pedro 1, 24 e 25. Primeiro Isaías 48, diz assim a palavra do Senhor: a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. 1 de Pedro 1, 24 e 25. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Oremos ao nosso Deus. Pai, a Tua palavra, nós te agradecemos, meu Deus, pela revelação dela, pela iluminação dela, pela presença dela, Pai, na nossa sociedade, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa igreja. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este livro chamado Bíblia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui em Igreja de Cristo, homenageando o Senhor, celebrando o Senhor, adorando o Senhor, agradecendo o Senhor por este livro chamado Bíblia. Estamos aqui, Senhor, com os nossos corações alegres, comemorando, meu Deus, esse dia especial, que é o dia da Bíblia. E como é bom ver a igreja, meu Deus, exaltando, enaltecendo a Tua palavra. Como é bom, meu Senhor, nessa geração, no século 21, nessa sociedade moderna, pós-moderna, a igreja do Senhor não abre mão da Tua palavra. A Bíblia, ela continua aberta, ela continua sendo exposta, ela continua sendo lida, ela continua, meu Deus, sendo explicada, ela continua sendo estudada, meu Deus, pois ela é a verdade, ela é a palavra de Deus, e ela não passa, ela é eterna, como Deus, o Senhor, que é dele, a palavra também é. Abençoa, meu Deus, nesse momento da exposição da Tua palavra, me usa, fala com a igreja mais uma vez, pois a Tua palavra já foi pregada aqui através dos louvores, ela já foi pregada através das músicas, a Tua palavra já foi pregada através das orações, ela já foi pregada através do jogral, ela já foi pregada através da ministração, meu Deus, das ofertas e dos dízimos, e ela será mais uma vez pregada através dessa mensagem, meu Pai. Fala com a igreja, eu te peço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, em nome de Jesus. E eu quero, antes de entrar aqui na mensagem, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer o pastor Marcos, sua equipe, por esse momento especial, estar aqui com vocês, num dia especial como esse, que é o dia da gente falar, exaltar e falar da importância e da relevância da Bíblia para esse tempo. A igreja está de parabéns e graças a Deus, por essa iniciativa, graças a Deus por essa atitude da Igreja de Cristo, está sempre ainda enaltecendo esse livro que é tão banalizado aí pela nossa sociedade. E nós sabemos que o mundo cada vez mais vai investir pesado, Vai investir pesado com relação à Bíblia.
Nós sabemos disso. Então vamos refletir na mensagem que Deus colocou no meu coração. Nós vamos falar sobre a Bíblia. É mesmo um livro importante e relevante no século 21? Nessa sociedade pós-moderna, a Bíblia continua dando respostas? A Bíblia continua sendo relevante? A Bíblia continua sendo mesmo um livro importante, um livro atual? A introdução dessa mensagem eu vou pular, porque o Jogral fez. O Jogral fez a introdução de uma forma que eu não iria fazer. Fez de uma forma brilhante, fez de uma forma extraordinária. Então, parabéns, pelo Jogral que fez essa introdução da importância da Bíblia e da formação da Bíblia e fez de uma forma assim tão extraordinária. Nós ouvimos sendo dito neste culto, nesta noite, que a Bíblia é sagrada, esse livro do Senhor, ele existe porque Deus decidiu mesmo se revelar a nós. Deus, ele quis se revelar a nós. Então, a Bíblia sagrada, quando a gente analisa mesmo com esse olhar espiritual, é Deus se dando a conhecer. Deus se revelou à humanidade. Deus decidiu revelar-se. E revelação significa exposição daquilo que anteriormente era desconhecido. De uma forma mais simples, revelação significa tirar o véu. Então, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele decidiu, ele quis se revelar, se deixar a conhecer. Então, os comentaristas bíblicos, eles referem a esse ato de Deus de manifestar a si mesmo e a sua mensagem ao homem e ao produto dessa manifestação como o Deus que tirou o véu, o Deus que se tornou conhecido. E nós podemos classificar essa revelação em dois grupos. O Deus que se revelou de forma especial, nós podemos separar essa revelação dele em dois grupos. O primeiro é a revelação geral. E o segundo é a revelação especial. Quando eu digo que Deus se revelou através da Bíblia, através da natureza, através da criação, e coloco essas duas categorias, é porque eu quero especificar aqui a revelação de uma forma geral e a revelação de uma forma específica. A revelação de uma forma geral diz respeito à manifestação abrangente de Deus para toda a humanidade. E isso ocorreu, e está ocorrendo, e ocorrerá por meio da criação. A criação revela Deus. As coisas criadas revelam Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Melhor lembrar, porque toda a igreja conhece, sabe disso. O ser humano, para conhecer Deus na revelação geral, não precisa da Bíblia. Porque a criação revela Deus. A natureza revela Deus. O universo revela Deus. Nós estamos falando da revelação geral. Na revelação geral, a gente aprende também que a providência de Deus o revela. Quando chove, quando faz sol,
Quando Deus, pela sua graça comum, abençoa a sua criatura, porque foi Ele quem criou, e é Ele que sustenta, é Ele que mantém a criatura. Quando o agricultor planta, e a chuva vem, e a semente germina, e nasce uma planta, e cresce, e produz frutos, isso é revelação de Deus. É Deus se revelando de uma forma geral. A história do mundo revela Deus. Deus está com a história da humanidade na sua mão. E isso é chamado de revelação geral. A revelação geral produz efeito em toda a humanidade, traz conhecimento de Deus, como diz Romanos 1, 20, dá base para a vida moral na sociedade, como diz Romanos 2. Se o mundo, se a sociedade, se os países, se as nações, de alguma forma ou de outra, são regidas por algo que eles chamam de moral, esse princípio moral é a revelação de Deus, no sentido geral. A revelação geral torna o homem indesculpável. O homem, ele é indesculpável. Não tem como o homem argumentar, não tem como o homem se justificar, não tem como o homem dizer: eu não aceitei o Deus verdadeiro porque Ele não se revelou a mim. Não tem como se desculpar, diz Romanos também no capítulo 1. Por que o homem não pode e não tem condição de se desculpar? Porque Deus se revelou para ele na revelação geral. Não tem como. Ainda que ele nunca tenha lido um pedaço da Bíblia, ele não pode dizer que Deus não se revelou para ele, porque a Bíblia diz que Deus se revelou sim, através da revelação geral e também no íntimo do coração. O homem tem a capacidade de praticar o bem ou o mal. A revelação geral ajuda a gente entender a revelação específica. Então essa Bíblia sagrada, a palavra de Deus que chegou a nós, é a forma mais extraordinária de Deus se revelar à humanidade. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas como eu dei uma pincelada aqui sobre a revelação geral, eu quero também dar uma pincelada sobre a revelação específica, sobre a revelação especial. A revelação especial é a manifestação que Deus fez de si mesmo e de sua mensagem a um indivíduo ou a um grupo deles, por meio da palavra e por meio do conhecimento especial históricos com fim redentivo. Então, na revelação especial, na relação específica, Deus fala de uma maneira individual e também coletiva. Nós que estamos aqui nessa noite, você que veio aqui nessa noite, nunca mais você poderá dizer que não ouviu, que não viu a revelação também especial de Deus, porque a Bíblia foi aberta, a Bíblia foi lida, esse culto é uma homenagem à palavra de Deus, e você está ouvindo nessa noite que Deus fala através da sua palavra. Se o homem que nunca leu a Bíblia não se desculpa, imagine o homem que ouviu a leitura da palavra de Deus. Imagine o homem que tem uma Bíblia em casa. Imagine o homem e a mulher que abre a Bíblia. Imagine o homem e a mulher que estuda a Bíblia, que conhece a Bíblia. Esses não terão desculpas. É a revelação específica. Na revelação especial, Deus também se manifestou através da palavra escrita. Ele fala individualmente e ele fala na coletividade, como ele está falando aqui nessa noite. A Bíblia está aqui aberta, a diaconisa leu,
Muitos aqui recitaram textos bíblicos. O Jogral leu vários versículos. Eu li, estou lendo, estou expondo a Bíblia. A Bíblia aqui está sendo exposta. Isso é revelação especial. Deus está falando com esse grupo nessa noite. A Bíblia foi aberta, lida e está sendo exposta, está sendo explicada. É a revelação especial para você nessa noite. Mas Deus também fala através da sua revelação especial, através de visões. Sabia que Deus fala através de visões? De forma específica e de forma coletiva. Como a Bíblia mostra, através das suas páginas, e como nós já temos visto testemunhos, e como nós já temos tido experiências de revelações especiais através de sonhos, através de visões. Quem já teve uma experiência aqui, através de sonhos com Deus? Quem já teve uma experiência aqui através de visão com Deus? É Deus se manifestando através da revelação especial dele. E ele faz isso de uma forma específica, individual, pessoal. Mas ele faz também de uma forma coletiva. Deus se revela através de atos miraculosos. Deus se revelou de uma forma poderosa. E é o clímax da revelação através da encarnação do seu Filho. Os princípios dessas revelações, da revelação especial sobre tudo de Deus, na história. Deus usando profetas. No Velho Testamento, quando o profeta de Deus falava, era a própria palavra de Deus. Deus usou para expressar sua vontade ao povo, anunciando o Messias. E quando o Messias veio, quando o Cristo veio, nós tivemos ali o clímax da revelação especial. Ali é o nível maior da revelação especial. É a teofania de Deus mais perfeita que a humanidade já teve. O Deus que se fez homem, o Deus no meio dos homens, Jesus Cristo, homem, conversando com o homem, bebendo com os homens, comendo com os homens. É revelação especial. Então a Bíblia escrita, as Escrituras, ela é a palavra de Deus, é a palavra de Deus escrita. E é interessante, porque o que está aqui, o que foi escrito, o compêndio do Gênesis ao Apocalipse, isso aqui não muda. Eu tenho a palavra de Deus na minha casa, eu consulto, eu leio, eu analiso, eu reflito sobre ela. Ela não muda, ela não passa, ela é a mesma. Então, das revelações de Deus para a humanidade, todas são importantes, mas igual a revelação da Bíblia, da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, não existe revelação mais importante do que essa. Amém, igreja? Não existe. Eu mostrei para vocês aqui outras revelações, forma de Deus se deixar conhecer, individual e pessoal, para destacar que a revelação mais importante de Deus para a humanidade se chama a Bíblia. As Escrituras. Se a gente fosse colocar assim, qual é a maior? As Escrituras. Tudo que está escrito aqui. Porque como ouvimos aqui, a Bíblia, ela é autoritativa. Ela é autoridade. A Bíblia, ela tem autoridade. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, ela é suficiente. A Bíblia, ela é suficiente. Nós não precisamos de luz menor. A luz maior, que é Jesus Cristo e a sua palavra, basta.
Porque a Bíblia é suficiente como única fonte confiável, completa do conhecimento e de orientação de toda a revelação divina. Por que eu digo isso? Qual é o motivo de eu falar isso? É porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Não apenas contém ou se torna. A Bíblia não depende do testemunho humano para ter autoridade, porque a sua autoridade vem direto de Deus. A autoridade da Bíblia emana dela mesma, ela é a palavra de Deus. Ao folhearmos as páginas da Bíblia, direto ou indiretamente, nós encontramos aproximadamente 1.500 referências à própria Bíblia. Então, a própria Bíblia explica ela mesma. A Bíblia explica a Bíblia. A própria Bíblia prova que a Bíblia é a palavra de Deus, sendo bem redundante aqui mesmo, propositalmente. A Bíblia tem 1.500 referências, gente. A própria Bíblia, como a palavra de Deus que subsiste eternamente. Você observou que eu li um texto no Velho Testamento que diz que a Bíblia permanece para sempre, que ele não passa. E li o mesmo versículo citado por Pedro, de uma forma diferente no Novo Testamento, ratificando, confirmando que ela é a palavra de Deus e que ela não passa, ela é eterna. O homem passa, as aves passam, as árvores passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A erva seca, mas a palavra de Deus é viva, é atual para todo sempre. Glória a Deus por isso. E por que a Bíblia tem tanta autoridade, hein, gente? Porque ela é inspiração. A Bíblia é inspirada por Deus, toda a Bíblia. Não é só um pedaço da Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Inspiração é o ato de Deus insuflar ou soprar sua vontade na mente dos escritores. A inspiração é o entendimento do Espírito Santo sobre os autores humanos que escreveram as Escrituras, para que, usando suas próprias personalidades, eles compusessem e registrassem sem erros a sua revelação especial aos homens, nas palavras dos manuscritos originais. Então a Bíblia, no seu original, não contém erro de forma alguma. A inspiração, ela é verbal. Deus usou o ser humano, na linguagem do ser humano, na escrita do ser humano, para se revelar ao ser humano. Seria muito estranho Deus usar qualquer outra coisa. Ele podia, sim, ele poderia. Mas não, a Bíblia deixa clara que ela é verbal. A Bíblia, ela é plenária. O que significa? Não existe um pedacinho da Bíblia mais inspirado que o outro. A inspiração é plenária nos seus originais. Todos os versículos são inspirados por Deus. Ela é inerrante. O que é que isso significa? Não contém erros nos seus originais. Eu estou aqui com uma cópia da Bíblia. Talvez nessa cópia tenha algum erro. Faltou alguma vírgula. Faltou algum ponto no lugar certo. Mas nos originais não contém erro. E nós cremos nisso. Então nós não acreditamos. E isso é muito perigoso, porque a sociedade está investindo pesado quanto isso. Dizendo que não é bem assim. Dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Dizendo de uma forma sorrateira, de uma forma sutil, que a Bíblia ela não é plenária. Que a Bíblia tem partes dela que é importante, tem outras partes que não são importantes.
Que tem parte na Bíblia que é verdade, que tem parte que é historinha de Trancoso, como diz lá no Nordeste. Que diz que tem parte da Bíblia que é mais importante que a outra, e isso é perigoso. Já tem pastor querendo atualizar a Bíblia, já tem teólogos querendo dar um jeitinho para ajustar a Bíblia conforme a cultura da sociedade, e isso é perigoso. Então nós não cremos em inspiração mecânica, não cremos. Nós não cremos em inspiração natural, nós não cremos em inspiração conceitual. Nós não cremos, nós não acreditamos. A Igreja Adventista da Promessa não crê, não acredita em inspiração mística, inspiração parcial. Nós não acreditamos de forma alguma que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é perigoso, parece até bonito. A Bíblia contém a palavra de Deus, né? Mas é perigoso, porque quando a pessoa diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela está dizendo que a Bíblia não é uma revelação plena. Ela está dizendo que apenas contém, que tem coisa, que tem parte da Bíblia que é a palavra de Deus, tem outras partes que não. Então sempre é muito sutil, sempre é muito sorrateiramente, e nós, líderes, irmãos, irmãs, pastores, temos que estar ligados nisso, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então essa história que a Bíblia contém a palavra de Deus é uma posição da teologia liberal. Não acreditamos que a Bíblia se torna a palavra de Deus, que é uma posição da neo-ortodoxia. Ela se torna, independente do contexto, independente do que eu vou falar, independente do que o cantor vai cantar a Bíblia, vai pregar a Bíblia cantada, no momento que o pregador vai pregar a Bíblia, aí ela se torna a palavra de Deus. Isso não é verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Então a Igreja Adventista da Promessa crê e prega a posição ortodoxa, não é neo-ortodoxa. Nós cremos e pregamos a visão, né, a posição ortodoxa de que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, única regra de fé e de prática para o ser humano de todos os tempos, de todos os lugares, conhecer a vontade de Deus. Nós cremos nisso. No século 21, nessa sociedade pós-moderna, nessa sociedade tecnológica, a sociedade das redes sociais, estudamos ontem sobre isso. A Igreja Adventista da Promessa continua crendo que a Bíblia é inspirada, é inerrante, é plenária a inspiração e é única regra de fé e de prática para o ser humano, de todos os tempos, de todas as épocas, até a volta de Jesus Cristo, para que o homem conheça a vontade de Deus, a revelação de Deus através da palavra escrita. Então, meus irmãos, minhas irmãs, agora avançando para as características da Bíblia. A Bíblia ela é clara. Repito, uma das características da Bíblia é a clareza. Toda pessoa tem o direito de ler e de interpretar a palavra de Deus. Não é só o pastor, não é só o diácono, não são só os líderes, não são só os teólogos da igreja, não. Todo irmão tem a capacidade pelo Espírito Santo de ler e de interpretar a palavra de Deus, porque a Bíblia é clara. Entretanto, esse direito ele não exclui a necessidade de haver estudiosos na igreja. A Igreja Adventista da Promessa, ela é muito linda nisso, ó. Os membros estudam, pregam, ministram a lição, estudos bíblicos, mas nós temos os teólogos da igreja, os estudiosos da Bíblia, os homens de Deus que se prepararam para tirar aquelas dúvidas, aqueles textos mais difíceis, mais polêmicos, para a gente ter uma teologia conforme a palavra de Deus. E a gente entende que isso é bom para a igreja. Como as nossas lições bíblicas são maravilhosas.
Estamos enfrentando temas da atualidade. Estamos enfrentando temas do século 21. Quantos temas importantes temos estudados nas últimas lições, e principalmente nessa última lição. Temas difíceis, temas sensíveis, mas os nossos estudiosos, os nossos escritores, os nossos teólogos estão abordando esse tema com tanta sabedoria. Amém, igreja? Com tanto respeito, com temor no coração, porque entendem que os temas são importantes e precisam serem enfrentados. Então a Bíblia ela é clara, mas meu irmão, minha irmã, quando você não entender um texto, procure o seu líder. Eu como pastor, quando eu não entendo, eu procuro meus líderes. E tem sido assim na promessa, e Deus tem abençoado. Graças a Deus por isso. Outra característica da Bíblia, ela é necessária. A Bíblia é necessária. Ela é necessária para quê? Para eu conhecer Jesus Cristo. Ela é necessária para eu conhecer a história de Jesus Cristo. Imagine no ano 2000 para cá. Porque de 2000 para cá, as coisas têm acontecido numa velocidade incrível. Nós estamos em 2021. Imagine se nesses últimos anos da história da humanidade, imagine esses 2000 anos de história da igreja, se a gente tivesse dúvida da pessoa de Cristo. Se a Bíblia não revelasse de uma forma tão contundente quem é Cristo, quem é o Messias. Se não tivesse ficado escrito na Bíblia o Novo Testamento, contando a vinda de Jesus, o ministério dele, as cartas que explicam os evangelhos, se isso não tivesse acontecido, em que Cristo nós estaríamos crendo hoje? Em que Cristo, em que Messias nós estaríamos acreditando hoje, se não tivesse sido escrito? Porque escrito, os homens tentam confundir a gente. Imagine se não tivesse escrito. Quantas pessoas estariam se apresentando aí como o Messias, como o Cristo, e como a gente ia contra-argumentar? Então a Bíblia ela é necessária para conhecer Jesus, para conhecer o nosso Salvador, e não ter dúvida de quem é o nosso Messias, quem é o nosso Jesus, quem é o nosso Cristo, quem é o nosso Salvador. O nosso Cristo é aquele que as Escrituras revelam, desde o Velho Testamento, e é reafirmado no Novo. Então a Bíblia é necessária. Não se iluda achando que a Bíblia não é necessária no século 21. Ela é necessária. A Bíblia é suficiente, a Bíblia contém todas as palavras de Deus que precisam para a salvação, para que de maneira certa ela possam, que o ser humano possa confiar em Jesus e obedecer Jesus. A Bíblia ela é autoridade, não crer na Bíblia é não crer em Jesus. Nós ouvimos, foi uma polêmica no Brasil, recentemente, um pastor famoso, dizendo que acreditava em Jesus, mas não acreditava mais na palavra, na Bíblia dele, que a Bíblia não tinha nada a ver com o Jesus que ele cria, porque tem algumas passagens que ele diz que não cabe mais para essa geração. Então ele estava ali de uma forma sorrateira, ele foi cancelado nas redes sociais, tentou voltar atrás, mas de uma forma sorrateira, ele estava querendo mudar a Bíblia, ele estava querendo adaptar a Bíblia, com o argumento de que essa Bíblia não tem mais espaço para essa sociedade pós-moderna. Olha como é perigoso. Tem sim, a Bíblia é extraordinária, e não crer na Bíblia, não crer em Jesus.
Não dá para dissociar. Não dá para separar. Ah, eu creio em Jesus, mas eu não creio na palavra dele, na palavra escrita dele. Não dá para ser assim. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Jesus é o evangelho. É a palavra inspirada para nós. Desobedecer os seus ensinamentos é desobedecer a Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado. E hoje é um dia muito sugestivo para a gente dar essas pinceladas. É um dia muito sugestivo para a gente enaltecer, para a gente valorizar, para a gente falar da importância desse livro, chamado Bíblia. A Bíblia é prática. A Bíblia não é meramente um livro teórico, um livro filosófico. A Bíblia é prático. A Bíblia, ela contém regras que o ser humano tem condição de obedecer. A Bíblia não é somente um livro cheio de regras antiquadas, com normas superadas. A Bíblia é um livro prático, que traz princípios aplicáveis às pessoas de todos os tempos e lugares, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, como diz Romanos 15:4. Tudo mesmo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então o livro chamado Bíblia é prático. O ser humano, pelo Espírito Santo, tem a capacidade de obedecer esse livro. Não é ser cafona, não é ser uma pessoa das cavernas, atrasadas, porque o mundo quer nos rotular assim. E eu pensei que esse negócio tinha passado, era coisa lá quando eu morava na minha terra, no Piauí, dos anos 80, que ser crente é ser cafona. Teve uma época que eu até achei que ser crente está na moda, mas agora a coisa mudou. Agora a coisa mudou. Ser crente no Brasil, para um grupo aí bem grande de pessoas importantes do mundo e da nação, é ser cafona. Ser cristão, viver conforme essa Bíblia aqui, é ser desatualizado. E nós seremos ridicularizados por isso. Vão nos criticar, não é por causa da roupa que vestimos, não, porque agora a gente entendeu que roupa não salva. Agora a gente entendeu, a gente olha para a igreja e vê pessoal aí vestindo as roupas da tendência. Ninguém vai mais nos criticar por isso, não. Nós vamos ser criticados só por declarar que somos cristãos. O foco agora é esse. Nós vamos ser odiados, sabe? Só pelo fato de ser cristão. Pode usar a barbinha bonita, né, Vinícius? Pode usar a calcinha apertada, né? E muitos pastores estão usando aí, sapatênis, todo bonitinho. Agora o mundo não vai me odiar, vai odiar sim. Vai odiar. Porque agora o mundo vai odiar só pelo fato de você se declarar, ser cristão e viver mediante esse livro chamado Bíblia. É por isso que o mundo vai nos odiar. É por vivermos conforme o princípio dele, as leis dele, os ensinamentos dele. Agora eu estou falando de leis, de ensinamentos, que jamais iremos abrir mão. Com barba ou sem barba, eu vou obedecer à lei do Senhor. Com a blusinha que está na tendência ou com a blusinha que não está na tendência, eu vou obedecer à palavra de Deus. Como diz o Hernandes Dias Lopes, com a calça apertadinha, né, que está na moda, ou sem, eu tenho que obedecer os princípios bíblicos, a palavra de Deus. E cuidado, que um dos princípios bíblicos é o equilíbrio. Cuidado, senão a calça fica apertada demais. Tem que ser equilíbrio. Crente tem que ter vida equilibrada, porque a Bíblia fala de uma vida equilibrada.
Caminhando aqui para o final. Que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e que pode nos tornar sábios para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo, que ela possa dirigir a nossa vida. Mediante tudo que nós ouvimos hoje aqui, os cânticos, né, a peça aqui, jogral, todo o ensinamento hoje aqui, a palavra sendo pregada, como diz um pastor amigo meu, né, a palavra foi pregada através da música, né? A pregação foi cantada, a pregação foi orada e a pregação está sendo realizada através da exposição das Escrituras. Então quero concluir essa reflexão dessa noite com um texto que eu venho adaptando ao longo dos anos, parece já até um poema, né? Eu quero finalizar com ele. O texto diz: o que seria do mundo se não existisse um livro chamado Bíblia? Pensa aí por um segundo. O que seria do mundo se não existisse um livro chamado Bíblia? Nenhuma pessoa teria noção legítima de Deus se não existisse a Bíblia, porque a Bíblia é o único livro que revela a Deus. Nenhuma pessoa conheceria o pensamento de Deus se não existisse Bíblia, porque a Bíblia é o único livro que diz o que Deus pensa. Se não existisse um livro chamado Bíblia, ninguém saberia aonde mora Deus, porque só a Bíblia diz onde Deus mora. Se não existisse um livro chamado Bíblia, ninguém teria noção do céu, porque somente a Bíblia legitimamente discorre sobre o céu. É verdade que alguém diria que existem milhares e milhares de livros que falam sobre o céu. Basearam-se na Bíblia. Os autores escreveram porque leram a Bíblia. Se não existisse um livro chamado Bíblia, nós não conheceríamos nem nosso passado, nem nosso futuro. Não conhecíamos o passado da raça humana e nem o futuro da raça humana. Mas a Bíblia revela o nosso passado, de como tudo começou pelo um ato de Deus, e nos revela também o nosso futuro. A Bíblia é o livro da eternidade. Eu agradeço a Deus pelo um livro chamado Bíblia. Nós agradecemos a Deus pelo um livro chamado Bíblia. Amém, igreja? Nós agradecemos a Deus por este livro chamado Bíblia. Quem vive com a Bíblia, vive melhor. Quem sabe da Bíblia, sabe melhor. Quem pensa segundo a Bíblia, pensa melhor. Quem age de acordo com a Bíblia, age melhor. Quem fala o que está na Bíblia, fala melhor. Quem trabalha segundo a Bíblia, trabalha melhor. Quem administra segundo a Bíblia, administra melhor. Quem vive de acordo com a Bíblia, vive melhor. A Bíblia é o livro que revela tudo. A Bíblia é um livro atual, sim. A Bíblia é o jornal de amanhã. A Bíblia nos revela o grande Deus, porque a Bíblia é a palavra dele. A Bíblia revela esse Deus poderoso que nós servimos. A Bíblia nos revela um Deus bom. A Bíblia nos revela um Deus misericordioso. A Bíblia nos revela um Deus gracioso. O Deus que nós servimos é bom. O Deus que nós servimos é gracioso. Todos os povos da terra são conclamados a exaltar ao Senhor da Bíblia. Todos os povos da terra são convidados, são chamados a adorar o Deus da Bíblia, porque Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus criador. Ele é o Deus todo-poderoso.
Ele é um Deus gigante. Como diz o Salmo 100, sabei que o Senhor é Deus. Ele está acima de nós. Ele é o ser supremo. Está acima de nós. Ele é soberano. Ele é absoluto. Ele é digno de honra e de glória e de louvor. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu. Antigamente eu achava que eu tinha escolhido Deus, mas eu entendi pela Bíblia que foi Ele quem me achou. Eu achava que eu tinha amado Deus primeiro, mas as Escrituras me revelaram e me iluminaram, e que Deus me amou primeiro. Eu sou amado por Deus, você é amado por Deus. Você é muito amado pelo Senhor. É esse Deus que a Bíblia revela. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso mantenedor. Ele é o nosso Redentor. Hoje nós respiramos por causa dEle. Hoje nos movemos por causa dEle. Existimos porque Ele quis assim. Não era nem para você estar aqui, mas você está aqui. Não era nem para eu estar aqui, mas eu estou aqui. E isso é graça, isso é misericórdia, isso é a bondade desse Deus gigante. Tenho falado nas 2 últimas reflexões que eu fiz lá em Caxias, de um diácono amigo meu, em Piedade, passou por uma crise terrível, família, trabalho, e um dia ele pegou o trem sem norte. Eu vou até no final. E ele disse que quando chegou ali no centro, ele resolveu saltar. E ele foi para a Avenida Rio Branco. E ele ficou olhando assim, os prédios, aqueles prédios altos. Ele desesperado, caminhando sem rumo. E aí ele disse que ouviu nitidamente. E nós ouvimos nessa noite que Deus fala assim. Ele fala de forma pessoal. Ele se revela. Ele se revela através de visões, através de sonhos. E esse diácono disse que Deus falou nitidamente no ouvido dele. Eu sou maior que esses prédios. E ele tomou um susto. Ele olhou para os prédios, disse que já viu as nuvens. E a voz de novo, eu sou maior que essas nuvens. Eu estou acima delas. E aí ele foi viajando ali, né, na revelação de Deus. E aí ele fez essas reflexões, que os egípcios acreditavam em 3 céus. Deus está acima do 3º céu. Os judeus acreditavam em 7 céus. Deus está acima do 7º céu. E aquele diácono disse que foi impactado com aquela palavra. E ele começou a chorar. E ele pegou o trem de volta, numa alegria, numa convicção, numa firmeza, que ele ia tomar uma atitude dali para frente. E tomou mesmo. E isso que eu estou falando foi o testemunho dele lá na igreja. E Deus foi exaltado na vida dele. Porque esse Deus que a Bíblia mostra, ele é gigante. Mas apesar de todo o poder, de toda a glória que ele tem, ele se esvaziou, como diz Filipenses, só para se relacionar com a gente. Ele se relaciona com a gente de forma pessoal. Ele se revela na coletividade? Sim, mas ele se revela também de forma individual, pessoal, lá no teu quarto. Quando você está dormindo, ele pode falar contigo através do sonho. Quando você está ali no teu quarto, no teu íntimo, orando aquela oração devocional, esse Deus fala contigo. Ele é maravilhoso, gente. Por isso que eu digo, se você pensar um pouco, nós ouvimos o testemunho do Vinícius, né? Do Rony, sexta-feira, pastor Rony. Não era para esses homens estar aqui. Não era para eu estar aqui, mas nós estamos aqui. Então eu quero finalizar essa mensagem com a letra de um hino. Esse hino não é nem muito cantado na nossa igreja, mas eu quero citar esse hino aqui, porque a mensagem dele é muito interessante. Fala desse Deus que te ama. O hino diz assim: está chorando por quê?
Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou? Lembra de todos os livramentos que você já passou? Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí eu vou levantar, e onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. É lindo ou não é? A igreja aqui canta esse hino. Vamos cantar esse hino? Depois eu oro com vocês. Olha, Bisane, o desafio. Depois você canta o outro aí que você pensou para o final. Mas vamos cantar esse? Eu convido a igreja a ficar em pé. Glória a Deus. Cante. Se a mensagem falou contigo em algum momento, se a letra aqui que eu recitei falou contigo, cante agora com a tua alma. Aleluias. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Graças a Deus. Ele sabe de tudo que você está passando. Glória a Deus. Que Ele sabe. Cante, igreja. Aleluias. Nem era pra você estar aqui, Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde eu colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. glória a Deus. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Creio, Deus. Eu creio, Pai. Aleluia, Deus. Se você que cuidar de você e jamais esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Graças a Deus. Graças a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você quiser e se você puder, levante a sua mão assim, adore o Senhor. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos, meu Deus, por esse momento de celebração, de adoração ao teu nome. Obrigado, meu Deus, por este livro chamado Bíblia. Obrigado, Senhor, pela tua revelação geral. Obrigado, meu Deus, pela tua revelação especial. Obrigado, meu Senhor, por se deixar a conhecer. Através da palavra de Deus, nós temos o entendimento de quem o Senhor é. O Senhor é Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor está acima das estrelas. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é misericordioso. O Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua compaixão. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui, por estarmos na tua presença, por conhecermos este livro, por termos acesso a este livro. Muito obrigado, meu Deus, por ter uma Bíblia em casa, por ter uma Bíblia no coração, por ter o entendimento da tua revelação. Muito obrigado, meu Pai, pela tua palavra, por ser abraçado por ti, por ser abraçado pela tua igreja, por ser acolhido pelo teu Espírito Santo, porque como diz essa canção, não era para nós estarmos aqui, nós só estamos aqui pela tua graça, nós só estamos aqui pelo teu amor. Ninguém merece estar aqui, ninguém merece a salvação. É graça, é amor de Deus, é perdão de Deus, é misericórdia de Deus, é compaixão de Deus. É como diz, meu Deus, a letra deste hino, meu Pai. Nós somos amados por Ti, nós somos amados pelos irmãos. Tem muita gente que te ama, meu irmão. Tem muita gente que te ama, minha irmã. A divindade te ama, a igreja te ama. A igreja desse Deus maravilhoso, deste Senhor que se revelou, que se deixou a conhecer. Essa igreja te ama. Abençoa, meu Deus, a tua igreja amada, que jamais essa igreja se renda ao secularismo, que jamais essa igreja se renda às filosofias humanas, que jamais essa igreja se renda às literaturas destes séculos, às filosofias destes séculos. Que a igreja continue crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, que é verdadeira e que vale a pena viver conforme essa palavra. Nós temos ciência, meu Deus, que seremos odiados, que seremos perseguidos, mas que o Senhor nos ajude a termos uma fé cristã com equilíbrio. Equilíbrio não é com radicalismo, nem para um lado, nem com o liberalismo para o outro. Que busquemos o equilíbrio, aquilo que é permitido por Deus, que possamos desfrutar com equilíbrio, aquilo que não é permitido por Deus, segundo a Bíblia, segundo as sagradas letras, que possamos rejeitar, que possamos abandonar da nossa vida, e assim o nome do Senhor será glorificado através do nosso estilo de vida. Muito obrigado, meu Deus, por ainda termos a liberdade até hoje no Brasil de caminhar livremente com a Bíblia debaixo do braço, carregado às mãos. Que
Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude a igreja a aproveitarmos esses momentos, a aproveitarmos essa liberdade que temos de ler, de expor essa Bíblia nas praças, nos cultos públicos. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.